Boa noite, irmãos. Graças e paz do nosso Senhor a cada um. Amém? Amém. Nós vamos continuar o nosso culto nessa noite. Nós vamos meditar na palavra de Deus. E nessa noite nós vamos tomar como texto base o livro que tem o nome do profeta, que tem o nome mais bonito da Bíblia, o nome do profeta. Isso, muito bem. Irmão sabe aqui na frente, viu? Vamos ler o livro de Jonas nessa noite. Então, se você puder, por gentileza. É um dos livros mais conhecidos, principalmente pelas crianças, não é verdade, irmãos? As crianças conhecem o livro de Jonas. Certamente com a criança que frequenta a EBD, que nunca ouviu falar daquele homem que foi engolido pelo grande peixe, não é verdade, irmãos? E eu confesso que quando criança, tinha um cântico na salinha que me incomodava um pouquinho. A gente ia para essa linha com as crianças, e a canção, o refrão da música era mais ou menos assim: com Jonas no barco, tudo vai muito, muito mal. Alguém é dessa época aqui, irmãos? Tudo vai muito mal. E para piorar, aí depois tinha a outra parte do refrão: com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Marcos capítulo 4. Então aí assim, as crianças ficavam olhando para mim assim, né? E aí depois eu ficava meio constrangido com aquele negócio. E aí depois que a minha filha nasceu, aí descobri que tem uma outra musiquinha aí do Três Palavrinhas lá também, alguma coisa assim. E quando falavam que o Jonas estava na barriga do peixe e tudo mais, ela olhava para mim assim, meio que, sabe? Eu conheço esse nome, sabe? Então, mas é uma bênção, viu, irmãos? Poder educar as nossas crianças, conhecer as histórias bíblicas. E hoje nós vamos meditar. E eu confesso para os irmãos que eu havia planejado inicialmente expor todo o livro, todo o capítulo 1 de Jonas. Mas quando eu comecei a estudar esse texto, eu percebi que se nós fôssemos expor todo esse capítulo, ia ter que pedir o pastor hoje para a gente terminar o culto 10h30 da noite, 11 horas. Então a gente achou prudente expor apenas 3 versículos hoje, tá bom? Então nós vamos ler os primeiros 3 versos do livro de Jonas. E se você puder, por gentileza, abra a sua Bíblia, confira no texto sagrado, mantenha a escritura aberta durante a exposição da palavra de Deus. E nós vamos ler a partir do verso 1. Eu leio na Nova Almeida atualizada. E a palavra de Deus diz o seguinte: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se e vá à grande cidade de Nínive, e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Vamos orar, irmãos? Senhor, nós queremos nessa noite te agradecer pela tua palavra, te agradecemos por esse ajuntamento e pedimos ao Senhor para que nesse momento que o Senhor possa continuar falando conosco através da tua palavra, Senhor. Que não seja simplesmente opiniões de um mero mortal nessa noite, mas que seja a tua voz falando conosco. É o que te suplicamos no nome que é sobre todo o nome, o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu gostaria de começar fazendo uma pergunta para você. Existem algumas datas na nossa vida que elas são marcantes, não é verdade? Para você que tem mais de 30 anos, 11 de setembro te lembra alguma coisa? 11 de setembro. A gente tem alguma memória com 11 de setembro, sim ou não, irmãos? Mais especificamente do ano de 2001, aquele atentado às Torres Gêmeas no World Trade Center. E, fatalmente, naquela época, muitas pessoas que talvez a gente possa conversar, elas se lembram exatamente do que estavam fazendo naquele horário que toca aquela vinheta traumática da Rede Globo e começa a mostrar um avião mergulhando em uma daquelas torres e minutos depois, um segundo avião tomado por terroristas, né, atacando aquela segunda torre. Não só isso, alguns minutos depois, aquelas torres vêm abaixo, matando milhares de norte-americanos. E a partir dali começa-se uma longa caçada a um homem chamado Osama Bin Laden. Lembra desse nome? Osama Bin Laden. Quase 10 anos de procura dos Estados Unidos por esse homem. Uma mobilização do exército americano, indo até o Afeganistão, Paquistão, toda aquela região.
em busca do líder da Al-Qaeda. Mas eu não sei, meu irmão, se você consegue imaginar, e preste atenção, não sei se você consegue imaginar um americano nacionalista, patriota, indo até um membro da Al-Qaeda lá no Afeganistão para falar de Jesus para ele, para evangelizá-lo. Você consegue imaginar isso? Imagine agora se fosse um americano que tivesse tido um familiar morto naquele ataque terrorista. Você consegue imaginar alguém, um americano, indo até o Afeganistão evangelizar? Parece que é difícil a gente conseguir enxergar isso, né? Quando nós olhamos para o livro de Jonas, o cenário é mais ou menos parecido com esse. O livro de Jonas ele está escrito num contexto parecido com essa questão da nacionalidade de um norte-americano em relação ao seu país, a um atentado, a maneira como aquele grupo da Al-Qaeda, aquele grupo terrorista, como ele matavam as pessoas de uma maneira com bastante tortura, seguida de tortura e tudo mais. Esse é o cenário que está por trás do livro de Jonas. E aqui, irmãos, aí eu vou começar o nosso sermão de trás para frente. Se você não se lembrar de nada que nós vamos falar daqui para frente, grave isso. Deus escolhe homens improváveis para tarefas impossíveis. Mas antes disso, ele nova esses homens para a escola do quebrantamento. Para que fique bem claro que o tesouro que nós temos, ele está em vaso de barro. Esse é o cenário do livro de Jonas. Diferente dos outros livros, dos outros profetas, que sempre tem um assim diz o Senhor ao seu povo, aos israelitas, o chamado de Jonas é algo inédito. Jonas é literalmente um missionário transcultural. Ele recebe a missão de pregar não para o seu povo, mas ele recebe o chamado para pregar além das fronteiras do seu povo. Ele recebe essa missão de pregar na capital da Síria, atual Iraque. E pensa num lugar, irmãos, que Jonas não gostaria de pregar. E eu quero mais adiante apresentar para os irmãos algumas razões por que Jonas não gostaria de pregar nesse lugar. E deixa eu te fazer uma pergunta. Existe algum lugar ou alguém para quem você jamais gostaria de pregar? Existe algum lugar, irmão, que você jamais iria e falar assim, não, Senhor, para esse lugar eu vou para lá, mas para esse lugar aqui não. Existe alguma pessoa que talvez você convive no seu ciclo diário de relacionamento que você fala assim, olha, eu posso falar de Jesus para fulano, beltrano, mas para essa pessoa, não. Talvez, irmãos, aquele familiar que arruma confusão com a família inteira, toda família tem alguém assim. E eu espero que não seja você que esteja aqui nessa noite. Toda família tem alguém assim. Ou talvez aquele vizinho que fica tocando funk alto até meia-noite. Ou ainda, quem sabe, aquele parente que se declara ateu. Tem um parente que se declara ateu na sua família, irmãos? E que ele não perde uma oportunidade de vomitar na sua cara as convicções erradas que ele tem acerca de Deus. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Boa parte das pessoas que eu tenho conversado que se declaram ateu, são na verdade pessoas frustradas com Deus, porque Deus não fez as coisas do jeito que ela achava que Deus deveria fazer. Então são pessoas frustradas, estão chateadas com Deus. Não é porque não creem em Deus, é porque estão chateadas, acham que Deus deveria ter feito as coisas desse jeito e não do jeito que elas pensam que seria melhor. Mas será, meus irmãos, que será esse o tipo de gente que eu e você julgamos não ser digno de receber a misericórdia e a graça de Deus? Mas o fato, meus irmãos, é que se tem um povo ou uma cidade que seria o último lugar do mundo que Jonas gostaria de ir como missionário, esse lugar se chama Nínive. E essa é a primeira lição que nós aprendemos nessa noite. Nós não podemos escolher, meus irmãos, aonde e a quem pregar, mas nós precisamos pregar e ir aonde o Senhor nos enviar. Primeira lição que nós aprendemos no livro de Jonas. Não somos nós que escolhemos quem ou aonde nós iremos pregar. Quem de fato merece, entre aspas, ouvir esse evangelho da graça e esse evangelho da salvação. Mas é onde o Senhor nos enviar. O cenário político por trás do livro de Jonas, e eu quero mostrar isso de uma forma bem breve para os irmãos. Aqui nós temos um cenário um tanto quanto difícil, similar àquele que eu narrei na introdução.
e que talvez levasse Jonas agora a acreditar que ele tinha o direito de julgar quem é digno de receber essa graça. Mas nossa função, irmãos, nunca foi. Nossa função simplesmente é pregar e evangelizar, e não definir quem é que deverá receber essa mensagem ou não. Porque nós somos mensageiros da graça e não juízes do coração humano. Nosso chamado, em última instância, é para compartilhar e não avaliar quem é digno. Sabe por quê, meus irmãos? Porque na sua soberania, o nosso Deus escolheu para si um povo, como nós cantamos nessa noite, composto por gente de todos os povos, raças, tribos, línguas e nações. Mas o nosso cristianismo, ele é testado quando Deus ele desafia a nossa comodidade, quando Deus desafia a nossa ideia de lazer total da vida. E nesse cenário, Jonas, sendo um nacionalista, possivelmente que cresceu sobre as influências e as ameaças dos assírios, e pensa, irmãos, num povo cruel que era esse povo dos assírios. Pensa num povo cruel. Quando eu citei a Al-Qaeda na introdução, ou talvez como atualmente nós temos ouvido falar do Hamas, um grupo terrorista, terrivelmente terrorista, por sinal. Esse grupo, esse pessoal aqui da Síria, ele se parecia bastante em algumas situações com esse povo. Mas agora multiplica a maldade que nós enxergamos hoje, do que nós conhecemos da Al-Qaeda, do Hamas e tudo mais, multiplica isso por 10. É mais ou menos essa maldade que havia em Nínive, a Síria. Aqui, irmão, se fosse um filme, eu diria que nessa parte nós precisaríamos tirar as crianças da sala. Tá? Eu quero ler um relato de 2 imperadores que governaram o Império Assírio antes de Jonas nascer. Um desses homens, Assurbanipal II, na sua autobiografia, é dito que ele costumava arrancar os lábios e as mãos de suas vítimas. E ele mesmo escreveu algo, preste atenção no que esse homem escreve. Eu esfolei a pele de tantos nobres quanto se rebelaram contra mim, e coloquei suas peles sobre a pilha de cadáveres. Cortei as cabeças de seus combatentes e construí com elas uma torre diante de sua cidade. Queimei seus moços e suas moças. Capturei muitos soldados vivos. Cortei de alguns os seus braços e mãos. Cortei de outros narizes, orelhas e extremidades. Arranquei os olhos de muitos soldados. Fiz uma pilha dos vivos e outra com suas cabeças. Pendurei suas cabeças em árvores ao redor da cidade. Percebe a crueldade dos assírios, irmãos? O povo a quem o Senhor designa Jonas a pregar a eles. É esse povo que tem esse nível de maldade. O seu filho, Salmaneser III, que foi o seu sucessor, ele ficou famoso por suas representações gráficas de crueldade. E aqui eu não trouxe nenhuma dessas representações, acho que não convém, o horário não permite. Mas eu quero ler para os irmãos algumas dessas coisas. É dito na sua autobiografia também que ele construía grandes painéis de parede em relevo de pedra. E em uma dessas imagens que ele construía, havia um soldado assírio segurando a mão e o braço de um inimigo capturado vivo, cuja outra mão e cujos 2 pés ele haviam arrancado, haviam sido cortados. Mãos e pés desmembrados voavam por essa cena. Cabeças inimigas decepadas pendem das muralhas da cidade conquistada. Isso é dito na autobiografia desses 2 homens, que precederam a Jonas. Então Jonas ele cresce influenciado pelo contexto de perceber que Nínive, os ninivitas, eram um povo extremamente cruel. Era um povo, na sua leitura, não merecedor da graça de Deus. Irmãos, a graça do Senhor nos escandaliza. Porque o Senhor é o Deus de misericórdia e o Deus de graça que alcança pessoas, povos, tribos e línguas e nações, das quais nós olhamos e falamos assim, não, ali não. Esse povo não merece a graça de Deus. Talvez fosse esse o sentimento que motivou Jonas à desobediência. E aí nós vamos perceber que no verso 2,
quando o Senhor dá uma ordem muito clara a Jonas, e a ordem que o Senhor dá é: levante-se, levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela. Algumas características de Nínive, como essas que eu já disse, mas algumas dessas características que são importantes para nós entendermos. Nínive era a maior cidade daquela época. A maior cidade. A enormidade, o tamanho dessa cidade é tão significativo, é tão importante, que no livro de Jonas é destacado 3 vezes que Nínive era uma grande cidade. Vá à grande cidade de Nínive. Mas também, tudo que aquela cidade tinha de grande, ela tinha de perversa. A mesma proporção de tamanho, de poderio, era também de perversidade. Então era também uma cidade perversa, violenta e, preste atenção, rendida ao pecado. Nínive era o maior centro de maldade, o maior centro de violência, de feitiçaria da época. E onde o Senhor envia Jonas, irmãos? Exatamente a essa cidade, para a região mais tenebrosa do mundo daquela época. E é dito no verso 2 que a maldade de Nínive subiu até Jonas. A maldade de Nínive, aliás, chegou até o Senhor. É dito no verso 2. Na verdade, irmãos, toda essa maldade que eu citei ainda há pouco, ela nunca passou despercebida dos olhos do Senhor. Quando nós olhamos para o nosso país, quando nós olhamos para alguns cenários que muitas vezes nos preocupam politicamente e tudo mais, irmãos, nós podemos descansar na soberania do nosso Deus. Nós podemos descansar em quem o Senhor é, na sua fidelidade. Nenhuma dessas maldades citadas em Nínive, nenhuma delas passaram despercebidas dos olhos do Senhor. A maldade dessa cidade chegou até o trono de Deus. E essa é a segunda lição que nós aprendemos nesse texto, meus irmãos. Tudo está debaixo do governo soberano de Deus. Nós podemos descansar nessas verdades, irmãos, em meio ao caos que talvez nós estamos enxergando, ou talvez no caos que nós estejamos vivendo. Tudo está debaixo da poderosa mão e debaixo da soberania do nosso Senhor. Deus não apenas envia Jonas a Nínive, mas ele lhe dá uma razão para cumprir sua missão. O mau cheiro, a malícia de Nínive chegara ao céu e ela provocava náuseas a Deus. Lembra de Sodoma e Gomorra? Assim como Sodoma e Gomorra, o Senhor não podia mais tolerar a iniquidade daquela cidade. E veja no verso 3, que tem um contraste que é feito com o verso 2. No verso 3 do texto que nós lemos, vai dizer que Jonas se levantou, mas para fugir. A ordem do Senhor qual foi? Levante-se e vá à grande cidade de Nínive. Jonas se levanta, mas para quê? Para fugir. Irmãos, e a fuga de Jonas não é uma fuga qualquer. Não é, por exemplo, alguém que mora no paraíso e vai fugir para a cidade de Salvador. Não é isso, tá? É uma fuga de proporções gigantescas. Eu quero mostrar para os irmãos no mapa, porque se eu só falar, os irmãos não vão acreditar. Vamos ver no mapa aqui. É dito que Jonas desceu a Jope, ele estava nessa cidade. E onde Deus havia mandado ele ir? Em Nínive. 800 quilômetros mais ou menos. Aqui hoje é o Iraque, atualmente. E ele vai, pega o navio, a ideia dele seria ir justamente para essa cidade. Atual Espanha hoje. Tá? Quase 4.000 quilômetros. Quase 4.000 quilômetros de distância de Jope. Aqui o mapa atual com os países representados, o Iraque, como eu disse hoje, Nínive fica exatamente nessa cidade. Jope, Tarsis aqui nessa região, atual Espanha. O Natan está ali em cima, gente, ó. Tá bem naquele cantinho ali, o Natan está lá. Levando o evangelho de salvação a um povo que precisa, tal qual nós precisamos. Mas essa cidade de Tarsis, que é relatada no texto, que ficava a quase 4.000 quilômetros de Jope, em português claro, irmãos, da época, essa cidade ficava no fim do mundo. Era a cidade em que se tinha conhecimento que ficava na distância mais longínqua possível. Então,
Jonas não estava simplesmente querendo fugir de Deus, ele estava querendo ir para o mais distante possível de Deus. Essa é a ideia aqui no texto. Tarsis ficava num lugar, e preste atenção nisso, onde a palavra de Deus ainda não havia sido pregada. Como nós sabemos disso? Confere comigo lá em Isaías 66, no verso 19. Está aqui o texto projetado, se você não quiser abrir lá, pode conferir em Isaías 66, verso 19. É dito em Isaías 66 o seguinte: porém entre elas um sinal, e alguns dos que foram salvos enviarei às nações, a Tarsis, Pul e Lude, que atiram com o arco, a Tubal e a Javão, até as terras do mar mais remotas, que jamais ouviram falar de mim. Deus falando a Isaías. Nem viram a minha glória. Eles anunciarão entre as nações a minha glória. Percebe, irmãos, o que está acontecendo aqui? O homem que deveria falar da palavra de Deus, ele quer distância da palavra de Deus. Eu não sei se você já reparou, irmãos, como termina o livro de Jonas. Se você está com a sua Bíblia aberta ainda, vá lá no último capítulo, capítulo 4 de Jonas, e veja como termina esse livro. Esse livro termina com uma pergunta do próprio Deus a Jonas. E a pergunta, eu vou ler a partir do verso 10, mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda. Além de muitos rebanhos, não deveria ele ter pena dessa grande cidade? Jonas é um dos poucos livros que termina com uma pergunta retórica, uma pergunta sem resposta. Nós não temos resposta para essa pergunta. Porque, em última instância, meus irmãos, essa pergunta, ela também é dirigida a mim e a você. Dentro de mim, dentro de você, habita um impostor, habita um Jonas, que quer dizer para Deus quem de fato é merecedor de receber esse evangelho da graça e quem não é. Quais são os povos que devem merecer e quais são os povos que não devem merecer. Habita um impostor dentro de nós. Por isso Jonas ele foge, ele quer distância da palavra de Deus. Porque Jonas ele pensou que indo para essa distância, ele jamais seria, entre parênteses, jamais seria incomodado, entre aspas, ele jamais seria incomodado por Deus. É um homem que está fugindo de Deus. Irmãos, eu estava me lembrando dessa questão de querer se esconder de Deus. Um dia desse eu estava brincando em casa com a minha filha, e ela adora brincar de esconde-esconde. Adora brincar de esconde-esconde. E é extremamente difícil brincar com ela de esconde-esconde, porque a gente está na sala. Então, ela fala: vamos brincar de esconde-esconde, papai? Vamos. Então a gente começa. E aí eu falo: eu vou contar primeiro, você se esconde. Ela fala: tá bom. Então eu viro de costas, começo a contar até 10. Aí ela vai se esconder. E aí quando eu viro de costas, eu a vejo sentada no sofá, na sala, com a mão no rosto. E aí eu fico, claro, procurando embaixo da cama do sofá, vou ali no banheiro procurando. Cadê ela? A tentativa de Jonas fugir de Deus é mais ou menos como a tentativa da minha filha se esconder de mim nessa brincadeira. É como se a gente colocasse a mão no nosso rosto e o Senhor não está me vendo. É mais ou menos assim. Lá no Éden, quando Adão ele tenta se esconder de Deus após a queda, aí o Senhor diz: Adão, Adão, onde você está? Deus sabia onde ele estava. Assim como Deus sabe, irmãos, onde os nossos pés nos levam, assim como o Senhor sabe quando o nosso coração está querendo fugir da sua voz, daquilo que o Senhor está falando no nosso coração, daquilo que a gente sabe que a gente tem que fazer, mas a gente está postergando. Salmo 139 nos lembra disso. Mas esse livro, ele contém uma ironia muito grande, que permeia todo esse livro, na verdade. E a ironia que permeia esse livro, por exemplo, é dito alguns versos depois desses versos que nós lemos, que o Senhor ordena um forte vento sobre o mar. Sabe qual é a ironia, irmãos? O vento obedece. Mas se nós continuarmos a leitura desse capítulo 4, nós veremos também que o Senhor manda uma grande tempestade para tomar aqueles homens. E sabe o que acontece, irmãos? A tempestade obedece. No capítulo 2 é dito que o Senhor envia um grande peixe para que ele venha tragar Jonas. E sabe o que acontece?
o grande peixe obedece. No capítulo 4, que nós lemos ainda há pouco, é dito que o Senhor faz nascer uma planta, ordena que uma planta cresça para que ela faça sombra sobre a cabeça de Jonas, e a planta obedece. Depois o Senhor manda uma lagarta, manda um verme, a depender da sua versão, e a lagarta, o verme obedece. Mas a grande ironia do livro de Jonas, irmãos, que o único que não obedece à voz de Deus é o crente. O único que não obedece à voz de Deus é aquele a quem deveria ser o portador da sua palavra. Há uma grande ironia que percorre todo o livro de Jonas. Já percebeu, meus irmãos, quando eu e você nós temos essa tendência à desobediência, mesmo o Senhor falando claramente conosco, ainda assim nós queremos 1, 2, 3, 4, 5 afirmações, e não é comum pessoas que saem por aí mesmo sabendo o que tem que fazer, mas vai atrás de outras pessoas para dizerem aquilo que ela quer ouvir, para ter a sua consciência aliviada, sabe? E fazer aquilo que já está no seu coração, que vai levar para o abismo. Mas ela já sabe o que tem que fazer, mas ela não quer fazer, ela quer desobedecer. É uma tendência do nosso coração pós a queda. Uma tentativa de manipular a Deus. Uma tentativa de dizer a Deus que nós sabemos o que é melhor para a nossa vida e que Ele não sabe. Isso permeia o livro de Jonas. E a pergunta retórica que fica lá, como eu disse, aquela pergunta nós precisamos respondê-la, porque ela é direcionada ao meu coração e ao seu coração. Agora, nós percebemos nesse texto também que há uma outra ironia. Se nós lermos a partir do verso 5, nós vamos perceber que os marinheiros, quando aquela grande tempestade ela acomete aqueles homens, os marinheiros eles começam, diz o texto, a cada um a clamar ao seu Deus, com letra minúscula. Porque aqueles marinheiros faziam parte de uma sociedade que tinha um panteão de Deus, vários deuses. O Deus do mar, o Deus da terra, o Deus de um monte de coisa. E cada um começa a clamar ao seu Deus. E sabe qual que é a grande ironia? O que o crente está fazendo, irmãos? Dormindo. Enquanto o ímpio está clamando aos seus deuses falsos, o crente está dormindo, indiferente à situação. É assim que nós ficamos, irmãos, quando nós estamos na rota da desobediência a Deus. Nós perdemos a sensibilidade àquilo que está acontecendo à nossa volta. Nós perdemos a sensibilidade à voz de Deus. Nós perdemos a sensibilidade em reação ao que as pessoas à nossa volta estão sofrendo. E nós dormimos o sono da indiferença. Tim Keller, ele disse no seu livro O Profeta Pródigo, que Jonas estava dormindo, na verdade, o sono da aflição. E ele continua dizendo, ele diz que muitos sabem exatamente o que é isso. O desejo de escapar da realidade por meio do sono, ainda que por um pouco de tempo. Ele estava profundamente extenuado e exausto, esgotado por intensos sentimentos de raiva, culpa, ansiedade e tristeza. Fuga da realidade, irmãos. O sono da indiferença de Jonas tem a ver com essa fuga da realidade. Que eu e você, quando estamos nessa rota de desobediência a Deus, buscamos um alívio temporário para a nossa consciência. Mas, voltando para o texto, para o verso 3, é dito na Escritura, é revelado a nós pela Escritura que Tarsis também, uma outra característica de Tarsis, é que ela é uma cidade extremamente rica. E onde nós lemos isso, veja em Ezequiel 27, no verso 12, é dito que Tarsis fez negócios com você, tendo em vista os seus muitos bens. Eles deram prata, ferro, estanho e chumbo em troca de suas mercadorias. Muitos bens havia naquela cidade, uma cidade rica. Alguns estudiosos, irmãos, acreditam que o que Jonas estava dizendo com essa sua atitude era o seguinte: eu vou recomeçar minha vida longe desse Deus. Aliás, eu não quero mais saber desse negócio de ser profeta. Eu quero recomeçar a minha vida, mas eu quero ir para uma cidade muito distante. Uma cidade essa, como nós vimos ainda há pouco, que jamais ouviram falar de Deus. Ou seja, não serei incomodado por Deus nessa cidade longínqua, distante. Mas tem mais. Eu quero uma cidade também que seja rica, porque eu quero prosperar. Quero recomeçar a minha vida, mas do meu jeito, em outras palavras.
Percebe, irmãos? A história de Jonas tem muito mais a ver comigo e contigo. Quantas vezes nessa fuga, nessa rota de desobediência a Deus, o que nós estamos fazendo nada mais é do que tentar recomeçar a nossa vida, ou reconstruir a nossa história a partir do nosso próprio coração, a partir dos nossos próprios desejos. E essa é a terceira lição que nós aprendemos nessa passagem. Quando a minha vida ela não é guiada pelos planos de Deus, fatalmente ela será guiada pelos meus próprios desejos. Fatalmente. E aí a pergunta que eu te faço, meu irmão, é: você tem vivido em obediência ao Senhor? Ou você, assim como Jonas, está nessa rota de fuga, tentando recomeçar talvez a sua vida, mas do seu jeito? Só tem um caminho, irmãos, para nós recomeçarmos a nossa vida. E é o caminho da cruz. É o caminho do Calvário. É o caminho da renúncia. É o caminho de negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Mestre. Eu gosto muito do que o Billy Graham disse certa vez. Ele disse que toda vez que o homem pensa em navegar para longe de Deus, o diabo tem sempre um barco pronto. Toda vez que o homem pensa, só pensa, irmãos, em navegar para longe de Deus, o diabo tem um barco pronto. No verso 3, irmãos, parece que está tudo dando certo para Jonas, na verdade. Ele chega lá no navio, consegue achar um navio que está saindo para quase 4.000 quilômetros de distância naquela época. Ele consegue uma passagem. Que bênção, Deus está abençoando. Olha a resposta de Deus. Ele está em rota de fuga. E uma palavra que aparece constantemente nesse texto, no livro de Jonas também, é a palavra desce. Ele desce a Jope, depois ele desce ao porão, depois ele desce às profundezas do abismo, no grande peixe. Mas o grande peixe, irmãos, ele não é o castigo divino, mas ele é a graça de Deus sobre a vida de Jonas. É através do grande peixe que Jonas volta a sua consciência ao que o Senhor estava chamando. É através do grande peixe, da providência divina do grande peixe, que Jonas retoma a sua consciência e ele faz uma oração belíssima, no capítulo 2. E nessa oração que ele faz no capítulo 2, é uma oração que ela é recheada de salmos. Ele começa dizendo: em meu desespero clamei ao Senhor e ele me respondeu. Lembra de algum salmo que começa assim, irmãos? Do ventre da morte gritei por socorro e ouvistes o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as suas ondas e vagas passaram sobre mim. E eu disse: eu fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o seu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Mas eu, com cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. A oração de Jonas no capítulo 2. Percebe, irmãos? No verso 7 dessa oração de Jonas, é dito que quando as minhas forças se acabavam, então me lembrei de ti. Irmãos, nós não precisamos esperar que as nossas forças se acabem para nós nos voltarmos para o Senhor. Nós não precisamos que não tenha mais nenhuma válvula de escape para que o Senhor de fato seja o nosso refúgio. O Senhor, Ele não é a nossa última esperança, Ele é a nossa primeira esperança. Amém? O Senhor é a nossa primeira fonte de esperança. Eu quero concluir esse texto, essa passagem que nós lemos. E nós vamos encerrar orando, agradecendo ao Senhor. Mas enquanto eu estava estudando esse texto,
Senhor me trouxe à mente como o Evangelho chegou até mim. Quantas pessoas tiveram que renunciar e viver em obediência a Deus para que o Evangelho chegasse até mim. Irmãos, eu confesso que por algumas vezes, enquanto eu estava preparando esse sermão, a minha esposa foi lá no quarto e ela me via chorando por algumas vezes. Irmãos, eu não estou com nenhum problema emocional, não tem nada disso, tá, irmãos? Eu estava emocionado com a graça de Deus. E se as lágrimas não me conterem nos próximos instantes, me perdoem, tá, irmãos? Mas enquanto eu estava meditando nisso, o Senhor me levou a conhecer como homens chegaram, como homens em obediência ao Senhor, viveram essa missão transcultural que transcende a fronteira de um país, de um estado, para que a graça maravilhosa do Senhor pudesse me alcançar e nos alcançar. E o nome desse homem que eu queria citar, Zacharias Taylor, ele disse que a primeira necessidade de um homem é ser salvo. E a segunda é conseguir que os outros sejam salvos. Zacharias Taylor, ele foi um missionário americano. Foi um missionário americano que deixou tudo. Se puder passar, por gentileza, Gabi, o próximo slide. Ele foi um missionário americano que saiu dos Estados Unidos e veio para o Brasil, mais ou menos no ano de 1871. Ele chega no Brasil. A igreja da qual o Senhor demonstrou a sua graça sobre a minha vida e eu pude entender as verdades do Evangelho, ela é filha da igreja mais velha do estado do Espírito Santo. É uma igreja que foi plantada pela primeira igreja do estado do Espírito Santo, fundada por Zacharias Taylor, missionário norte-americano, que em 1871 deixou o seu país, veio com sua família, com sua esposa, uma semana depois de ter se casado, vem para o Brasil, e quando ele vem para o Brasil, ele vem com um objetivo: semear as verdades do Evangelho no nosso país. Em obediência a Deus, Zacharias Taylor, ele vem com a sua família, planta essa igreja, algumas igrejas na Bahia, ele desemboca aqui em Santa Bárbara do Oeste, essa igreja o comissiona, o envia para a Bahia, em Salvador, ele planta a primeira igreja batista em Salvador, na Bahia. Depois de alguns anos ele vem para o Espírito Santo, e no Espírito Santo ele planta a primeira igreja batista em Vitória, mas antes dessa primeira igreja batista em Vitória, ele planta a igreja batista em Alto Firme. Em agosto de 1903, agosto de 1903, Zacharias Taylor, em obediência a Deus. Igreja Batista em Alto Firme, 21 de agosto de 1903. Esse final de semana, essa igreja está completando 122 anos de existência para a glória de Deus. 122 anos. E aquela igreja, um grupo de irmãos, plantaram a igreja da qual eu tive a oportunidade de crescer e conhecer o Evangelho. Na casa de uma irmã, eles fizeram uma coinonia na casa de uma irmã. Um pequeno grupo começou na casa daquela irmã e mais pessoas foram se convertendo. E em 1981, aquilo se tornou uma igreja. Aquele pequeno grupo, aquele pequeno ajuntamento se tornou uma igreja, que está lá pregando o Evangelho até hoje. Nessa igreja eu conheci o Senhor Jesus Cristo, através da vida de um homem que decidiu obedecer ao Senhor. Saiu do seu país, do seu conforto, em obediência a Deus, veio para o Brasil. Mas, irmãos, para a gente passar por gentileza, Gabi, próximo, me chamou a atenção, enquanto eu estava lendo a biografia desse homem, por algumas vezes eu me peguei chorando, como eu compartilhei para os irmãos. E o livro é esse, eu estou com esse livro aqui, fisicamente. Enquanto eu estava preparando esse sermão, eu li esse livro algumas vezes. Eu tentei fazer uma linha do tempo, dos acontecimentos na vida desse homem, até que ele fosse assunto aos céus. E eu vou passar o outro slide, porque ele morre em 1919, e eu comecei lendo a biografia de trás para frente, irmãos. Trás para frente. Falei, eu quero ver como é que essa história vai terminar. Tá? Ansiedade. Então eu comecei de trás para frente. E me chamou a atenção, irmãos, quando eu falei do 11 de setembro, me chamou a atenção um outro 11 de setembro. 11 de setembro de 1919. Zacharias Taylor e sua família estavam nos Estados Unidos, depois de já ter encerrado o seu ministério como missionário, ele já estava com 69 anos. Por questões de saúde, ele deixa o Brasil,
sua esposa, e eles retornam em 1910 para os Estados Unidos e vive os últimos 10 anos lá. E em 1919, ele é tragado pelo mar. Ele, a sua esposa e sua filha caçula. Eles são tragados pelo mar. Tal qual Jonas, tragado pelo mar, pelo grande peixe. Zacarias Taylor é tragado para o mar. Ele morre, ele e sua família. Estão na glória. Mas, antes disso, na biografia desse homem, na linha do tempo de vida, algumas partes me chamaram bastante atenção. Observe comigo. Quando ele desemboca no Brasil, no ano de 1882, perdão, aí ele vai plantar essa igreja em Salvador, na Bahia. Depois, em 1885, nasce o primeiro filho. Em 1888, o segundo filho. Em 1890, o terceiro filho. Fala assim, só filho até agora que o missionário, se não convertesse ninguém, pelo menos a família dele, né, irmãos? Já estava garantido, né? Os primeiros anos de missões desse homem. Mas aí, em 1891, sua esposa contrai uma doença chamada varíola. E se você sabe dos efeitos na pele que dá essa doença, você já imagina o sofrimento naquela época. E, obviamente, por questões de saúde, os missionários são, entre aspas, forçados a retornarem para os Estados Unidos para cuidar da sua saúde. E ao chegar nos Estados Unidos, em 1892, a perna de Catarina é amputada, a perna de sua esposa. Missionários que estão em obediência. Essa mulher, quando sua perna foi amputada, ela estava gerando o seu quarto filho e estava no 5º mês da sua gestação. O bebê nasce, ela fica 2 meses no hospital depois de fazer a amputação da sua perna. O bebê nasce e 4 meses depois eles retornam à missão ao Brasil. Em 1894, um tumor havia cometido Catarine e ela morre em 1894. E eu fui fazer as contas, irmãos. Zacarias Taylor tinha 43 anos nessa altura do campeonato. Sua esposa havia falecido. Ele era um pai sozinho com 4 filhos. O mais velho tinha 9 anos e o mais novo 2 anos. Um missionário que está em obediência. E enquanto eu lia essa biografia, meu coração foi tomado por gratidão a Deus, por pessoas que em obediência a Ele, ainda que passando por dificuldades, por provações, por lutas, permaneceram fiéis. E o Evangelho chegou até nós. Amém, irmãos? E o Evangelho chegou até nós. 11 de setembro de 1919, como eu disse, depois ele retorna para os Estados Unidos, e ele se casa novamente com uma missionária que havia sido enviada para a China e que agora estava nos Estados Unidos. Ele se casa com essa missionária e retorna para o Brasil. Laura é o nome dessa missionária. Eles retornam ao Brasil e em 1903 plantam essa igreja, da qual foi a igreja mãe da igreja que eu cresci. Percebe, irmãos? Nossos irmãos pentecostais têm um cântico que eles cantam com muita convicção. Ainda que para te servir, Senhor, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo tu estás. Sofrer contigo é melhor do que errar. O Senhor tomou meu coração de gratidão, irmãos. Gente que sofreu com o Senhor a despeito de errar. Gente que decidiu obedecer ao Senhor a despeito de viver para si mesma, no seu próprio egoísmo. E esse evangelho chegou até nós, esse evangelho nos alcançou. 11 de setembro de 1919. E eu encerro com isso. Eu quero ler o que Samuel Palmer, ele escreve, ele resume sobre a maneira como a família Taylor ela foi tragada pelo mar. Uma tempestade havia acometido, uma tempestade havia
sido anunciada a 2.400 quilômetros de distância da cidade onde eles viviam, na costa do Golfo, na costa oeste do Golfo México. Um furacão de categoria 4 atingiu as ilhas, a 2.400 quilômetros. Jamais havia tido algum risco de situações catastróficas como essa, de desolar a cidade, destruir a cidade, coisas do tipo. Mas dessa vez foi diferente. E Samuel Palmer, ele diz o seguinte: enquanto a imensidão de água cercava a residência dos Taylor, a família realizou um culto de oração. Dr. Taylor, ele ora para que a vontade de Deus prevalecesse. E eles cantaram o refúgio, um hino, enquanto as águas entravam na casa. As palavras desse hino do século XVIII, escrito por Charles Wells, indicavam o perigo imediato que eles pressentiam. Provavelmente escolhido por Taylor, o anfitrião e mais antigo da casa, o grupo cantou, sua família. Ele reúne sua família enquanto as águas estão subindo na sua casa. E a letra diz assim: meu divino protetor, quero em ti me refugiar, pois as ondas de terror ameaçam me tragar. Quase estou a perecer, dá-me a tua proteção, pois guardado em teu poder não receio o furacão. Brooks resumiu o que aconteceu então. Ajudados pela maré alta, eles subiram no telhado e então foram forçados a subir no telhado do sótão. Os 5 estavam presentes quando a casa foi levantada pelas águas. A residência de madeira era uma das mais distantes da parte alta daquela ilha e foi uma das primeiras a ser erguida. Então, atingiu alguma coisa, talvez os trilhos da ferrovia, e a força do impacto a despedaçou. O telhado virou, mas todos conseguiram se segurar em algo. O jovem Taylor se agarrou na ponta de uma viga e o Dr. Taylor em outra. A senhora Taylor logo caiu e o senhor Taylor então viu o corpo da sua esposa passar flutuando por ele. Dr. Taylor foi rapidamente arremessado para longe por uma forte onda e desapareceu. O mesmo aconteceu à senhora Skull, sua filha. Quando o professor Hoffman foi visto pela última vez, ele que foi testemunha ocular de tudo isso, ele estava segurando aquilo que parecia ser um pedaço de madeira que o deixou flutuando por mais de 15 horas e ele sobreviveu e narrou isso de forma ocular. Missionários que estavam em obediência a Deus. Ainda que para te servir, Senhor, eu tenha que chorar. Que eu tenha que sofrer, porque sofrer contigo é melhor do que errar. Sabe qual foi o resultado, meus irmãos? Do impacto da vida, da obediência desses missionários que deixaram o seu país, deixaram sua zona de conforto em obediência ao Senhor. Só os batistas hoje no Brasil totalizam mais de 2 milhões de pessoas, para a glória de Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor Jesus. Nós possamos, meus irmãos, viver em obediência ao Senhor, sabendo, meus irmãos, que a morte ela não é o ponto final. Tenho total convicção de que um dia o Senhor, na ressurreição do último dia, Taylor e sua família ressuscitará com o corpo glorificado, para a glória de Deus. Para receberem as suas recompensas. E nós queremos agradecer a Deus. Irmãos, eu quero fazer algumas aplicações, nós estamos encerrando. Eu quero convidar o Ministério de Louvor novamente para subir. Nós vamos repetir aquela canção, Eis-me Aqui. Eu queria, meu irmão, te convidar a baixar sua cabeça, ter um tempo de oração. E eu queria te convidar a refletir em algumas coisas. Primeiro, meu irmão, pare de fugir de Deus. Salmo 139 é claro. Para onde de ti fugirei? Para onde nós fugiremos do Senhor? Se nós formos ao céu, lá tu estás. Se nós formos no mais profundo abismo, lá tu estás. Diante de um Deus como esse, só nos resta obedecer. Só nos resta viver debaixo da sua soberania. Talvez, meu irmão, você entrou aqui nessa noite já em Jope, no caminho para Tarsis. Ou talvez até mesmo você já está em Tarsis, mas eu quero te convidar, meu irmão. Volte para o Senhor.
Nós não precisamos esperar chegar nas últimas circunstâncias, nós podemos voltar em arrependimento ao Senhor hoje e viver em obediência. Mais do que isso, irmãos, nós podemos descansar na soberania do nosso Deus, nós podemos descansar o nosso coração na soberania desse Deus. Porque, meus irmãos, até o grande peixe que parecia ser o fim da vida de Jonas era a manifestação da graça sobre ele. A tempestade que acometeu a família Taylor parecia ser o fim da sua vida, mas não. Eles estavam de fato entrando na eternidade. Nós podemos descansar na soberania desse Deus. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por último, reconheça os seus pecados. Jonas, lá no verso 2, ele diz: é minha culpa. Esse mal que está acontecendo aos marinheiros, a esse navio, é minha culpa. Ele assume a responsabilidade. Nós precisamos parar de terceirizar a responsabilidade e dizer: Senhor, é minha culpa. Eu estou me arrependendo, eu não quero mais arrumar desculpas. Eu quero me voltar com o meu coração ao Senhor, completamente a Ti. Por último, meus irmãos, obedeça ao chamado do Senhor. Como disse o salmista, aquele que leva a preciosa semente voltará sem dúvida com alegria, trazer-lhe consigo os seus feixes. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nos comissiona, é o Deus que nos envia, é o Deus que vai conosco. Abaixe sua cabeça, meus irmãos, tenha um tempo de oração. Senhor, nessa noite o Senhor sabe da condição do coração de cada um de nós. O Senhor sabe, Pai, como nós chegamos aqui nessa noite. Talvez tenha gente que tenha entrado aqui que na verdade está no caminho de Tarse, Senhor. Está querendo fugir do Senhor. Está querendo ir para um lugar onde não vai mais poder ser incomodado pela Tua voz. Em nome de Jesus, Senhor, traga arrependimento aos nossos corações. Traga, Senhor, de volta a obediência ao Teu chamado, Senhor. Quebrante os nossos corações. Tua palavra diz, Senhor, que um coração quebrantado e contrito o Senhor não rejeita. E isso é tudo que nós temos para Te ofertar, um coração quebrantado e contrito. Nós queremos, Senhor, nessa noite reconhecer a nossa finitude, a nossa pequenez e a Tua grandiosidade e dizer, Senhor, que nós queremos sim cumprir o nosso chamado na alegria ou na dor, porque nós confiamos no Seu caráter, em quem o Senhor é, na Sua soberania. E se o Senhor nos chamou, o Senhor vai providenciar tudo aquilo que nós precisamos. Porque nós já temos a Tua presença, Senhor, e a Tua presença é o que nós precisamos. Obrigado, Senhor, pela Tua verdade, obrigado pela Tua palavra. Conforte-nos com essa palavra, Senhor. Confronte-nos com essa palavra para a Tua glória. Que essa semana nós possamos, Senhor, refletir nessas palavras, nesse texto, meditar, guardar no nosso coração, colocar em prática para a Tua glória. É o que nós suplicamos, um nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém, Senhor.